CEAF, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. A Gracildes, que sempre nos acompanha, receba ela, o Jorginho, as nossas melhores vibrações de amor, de esperança, e que você se recupere o mais breve possível para retornar aqui aos estudos. Vamos, Sandra. Vamos lá. Laços de família fortalecidos pela reencarnação. Traz mais perto o microfone. Está longe? Espera aí. Então tem que fazer isso. Vê, melhorou? Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como se pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos felizes, por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando junto para o seu mútuo adiantamento. Tá bom. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome para nos aprimorarmos, para estudarmos as suas palavras. Que o Senhor ilumine a todos que estão aqui nessa manhã de domingo estudando. Que seu altivo nos dê força, nos ilumine e nos oriente para que seja um estudo tranquilo, com muita paz, e que todos saiam daqui sabendo um pouco mais da sua doutrina, Senhor. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Em nome do amor, em nome do nosso amor, do amor dos guias desta casa, do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, acima de tudo, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Então vamos lá. Vocês já sabem que pode interromper a qualquer momento. Laços de família. A Sandra leu aqui um pedaço. Vamos ver esse pedaço que ela leu. Fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade das existências. Unicidade da existência é uma única existência. Então, se a gente só tivesse uma existência, eu nasci, nós nascemos, estamos aqui, pai, mãe, filho, todos nós amamos alguém, não amamos? O marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai, um irmão, uma irmã. A gente tem ligação, tem ligações. Se fosse uma vida só, se a gente fosse para o mesmo lugar, tudo bem, a gente continuaria junto. Mas se a gente fosse para lugares diferentes, não íamos nos ver mais. Então a questão do inferno e do céu. Aí, um vai para o céu, o outro vai para o inferno. Nunca mais vão se ver. Tem mãe que ama o seu filho e que o filho escolheu uma vida equivocada. É preso, é morto no mundo aí pela crueldade do mundo. Então, por uma vida só e por esse raciocínio, por mais amor que ela tenha ao filho,
ela vai continuar chorando sempre, porque não vai mais encontrar ele. Aí alguns, para amenizar, dizem assim: não, ela vai esquecer e ele também. Então, se eu vou esquecer os meus amores, quem eu amo, eu não deveria nem amar. É muita crueldade do Criador fazer com que a gente desenvolva um sentimento de amor por alguém e que, se alguém não caminhar como nós, a gente não vai ver mais. Então é melhor que os dois vão logo para o inferno, né? E pelo menos se veem lá, né? Sofrem junto. Então essa unicidade acabou ali. Ela, na verdade, ela, como diz aqui, ele rompe esses laços de afeto. Agora a reencarnação não, ela fortalece muito mais. E mais ainda, ele colocou aqui uma coisa interessante para a gente, que poucas pessoas entendem isso, hein? Mesmo sendo espíritas. Vão bem devagarzinho. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. Porque a gente pensa assim: se eu vou reencarnar e alguém que eu amo não reencarnar, normalmente a gente reencarna com aqueles que amamos, com aqueles que a gente tem afinidade. É o normal. Com aquele grupo. E para a gente entender isso mais, ele vai dizer: no espaço os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Nós pertencemos a um grupo de espíritos, um grupo. O Guilherme mora aqui perto. Quantos cunhados tem ali, Guilherme? 8 cunhados. Cara, um cunhado que eu já tenho já é um problema. Imagine 8. Né? Quem não tem um cunhado gente boa? Tem um cunhado gente boa lá? Tem um gente fina, né? Então vamos lá. Ele tem 8 cunhados casados com as irmãs da mulher dele. Então são 8 famílias num quintal enorme que tem ali. 8 famílias. As famílias têm filhos. E os filhos já estão dando netos, né? Você está lá com a sua netinha. E os filhos já estão dando netos. Então 8 você pode multiplicar por quanto isso daí? Vamos botar uma conta redonda, vamos botar 10. Uma conta redonda. 8 vezes 10. Quanto que é 8 vezes 10? Bruna? 80, né? 8 vezes 10. 80 espíritos ali. 80. E quem viver mais, a matriarca está viva ainda, né? E o patriarca já foi. O pai, a mãe que deu origem aos 8 filhos. Tem mais filhos espalhados em outro lugar? São 10. Tá. Então são 10 filhos. Todos casaram, todos tiveram filhos. A matriarca continua viva e o pai desencarnou. Dá para a gente ter noção de uma família. Não pensam iguais. Não tem como todo mundo pensar igualzinho. Então vamos pegar aqui, não é nada de expor. O Guilherme com a Mônica, eles vêm ao centro, gostam da doutrina espírita, trabalham. Mas tem lá o outro que gosta da igreja evangélica. A própria filha da Mônica, né? A Mônica vem aqui, a filha vai na igreja evangélica. Então, tem pensamentos diferentes. Mas se amam, pertencem à mesma família, ao mesmo grupo. É um grupo que está ali. E tudo indica não. Com certeza tem um grupo maior ainda desencarnado. Por quê? De vez em quando vem um, para a gente entender isso bem. De vez em quando nasce um, né? A sua netinha tem o quê? 3 aninhos, né? 4 aninhos. Cresceu pra caramba, veio aqui ontem. Aí veio, há 4 anos atrás, veio um espírito daquela família, tchum. Nasceu algum por esses dias aí? Então, de vez em quando vem um. Então, esse grupo pertence a uma família grande. Nós pertencemos a famílias espirituais que nós agora esquecemos.
Mas a gente tem laços importantes com esses espíritos, que a gente ama. Então, quando a gente estuda, por exemplo, os exilados de Capela, né, do Edgar Mondi, que não é um livro doutrinário, mas ele fala dos exilados de Capela. Mas o Emmanuel também fala, pronto, as obras de Emmanuel são doutrinárias, A Caminho da Luz. Então veio um grupo de famílias para cá, vieram de um planeta, esse grupo veio de um planeta para a Terra. E eles deixaram lá amores, porque eles foram recalcitrantes no erro, né? Deus não condenou ninguém, vamos reencarnar. Vieram para a Terra, trazia aqui progresso para a Terra, porque já tinham alcançado um progresso intelectual grande, e vieram para poder se redimir diante de Deus, diante da lei de Deus. Mas eles deixaram espíritos lá que eles amam. Quem sabe alguns de nós aqui não viemos lá de Capela há uns 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, ainda não conseguimos sair daqui. Mas a gente tem família lá ainda. E eles, como espírito, vêm aqui nos ajudar. Eles vêm, porque a gente ficou para trás, porque ama. Então você desencarnou. Aí a sua netinha, não vou pegar a sua netinha não, um do grupo, para o Guilherme não ficar preocupado, um do grupo se desvirtua, alguém que você gosta, que você ame. Poxa, você vai deixar de amá-lo porque ele se desvirtuou? Quantas mães vão a um presídio visitar seus filhos, né, derramando lágrimas, mas é o meu filho. Ela não perdeu o amor pelo filho. Ele perdeu a liberdade dele porque ele fez algo que não deveria fazer. Mas o amor de mãe não acaba. Então a gente pertence a uma grande família. E essa família que a gente está ligado aqui, pai, mãe, irmãos, o cunhado, a cunhada, é um pequeno grupo dessa grande família, que a gente se reencontra. Daqui a pouco a gente vai se reencontrar. A vida na Terra é muito rápida. 70, 80 anos é muito rápido. E a gente desencarna e a gente vai sustentar, e o fulano já foi. Quantas vezes a pessoa... Isso não é incomum não. Eu conheço uma pessoa que ela sabe que o pai dela retornou à carne. Ela sabe que é o pai dela. E voltou na mesma família. O Emmanuel, ele sabia que ele era a reencarnação do avô dele. Ele era o avô. Essa pessoa sabe que aquele espírito que nasceu ali, a mãe não sabe, mas a mãe da mãe sabe que aquele espírito tinha sido o pai dela. Ele ficou um período no mundo espiritual, mais de 30 anos. Eu sei que essas informações são um pouco difusas, né, que a gente não tem como comprovar. A gente confia no médium e depois vai analisar os fatos. Mas a gente tem inúmeros casos que foram pesquisados de reencarnação, que a pessoa voltou e falou onde morreu, onde foi enterrado, voltou até para a mesma família. Ou não, era de uma outra família. Mas na pesquisa não disse aquela outra família, aquele outro pai, aquela outra mãe, pertencia à mesma. Então, fui confuso agora? A gente vem sempre juntos. Vamos pegar um exemplo da Dona Ivone, que a gente está sempre estudando aqui, a Dona Ivone. O que foi que aconteceu com a Dona Ivone? Ela se suicidou. Como Leila, foi a última encarnação antes de reencarnar como Dona Ivone. Leila, a filha de Charles. A Eloá que sabe bem aí do livro. Né? Mas a gente está... A dona Ivone, nessa última encarnação dela, ela tinha alguma sequela física? Não, que eu saiba não. Então Leila desencarnou finalzinho do século XIX, se suicidou, se jogou no Tejo, lá em Portugal. Rica, bela,
talentosa, casamento com um espírito que a amava muito, muito. Teve uma filha, o pai tinha um hospital, já era espírita, conhecia a doutrina espírita, olha só, 1857, doutrina espírita com o Livro dos Espíritos. O pai dela era estudioso da doutrina espírita. Tinha propriedade, né? Como é que chama? Chácara, né? Lá em Portugal, quintas, né? Em Portugal, na Espanha, também na França, né? Também na França. Então era um homem rico. E ela se suicida por uma bobeira. Bobeira não, ela quis o mundo, foi buscar a música que ela queria, o piano, né? Tocava com mestria Chopin, enfim, foi lá, seguiu lá a vida dela. E nisso causa um transtorno. O marido acaba morrendo, a filha acaba morrendo, ela retorna muito arrependida, não consegue segurar a culpa, acaba se suicidando. Antes dessa vida, como é que era o nome dela? Está na ponta da minha língua aqui. Foi lá com o capitão. Hã? Nina. Tá no Sublimação São Menina. Antes de Nina foi a Andréia, que trocou de nome, né, na reencarnação. O drama de Bretanha. Mas antes tem o Cavaleiro de Lumière. E ela vem se suicidando, ó. Como Andréia ela se suicidou, como Nina não. Como Andréia se suicidou como Andréia, depois como Leila, como Nina também não. Andréia, mas teve um outro suicídio. São 3. Mas enfim, vamos pegar a Dona Ivone. Aí ela reencarna no início do século passado. 25 de dezembro de 1900. Data bonita, né? Reencarna. Aí é auxiliada pelo Charles, aquele que era pai dela, que tentou de tudo para que ela estudasse e praticasse a doutrina espírita. Ele lia o Livro dos Espíritos para ela. Ela lia, ela desencarnou. É auxiliada por Charles, que foi o pai, auxiliada pelo Dr. Bezerra, era a pupila do Dr. Bezerra, e outros espíritos que a amavam muito. Então ela vem e reencarna. O Charles sente até um pouco culpado, porque, filha, ele dava um pouquinho mole para ela, no nosso linguajar aqui, né? Passava um pouco a mão na cabeça dela. E o que acontece quando ela reencarna como Dona Ivone? Ela tem a família dela, a família espiritual dela, o pai que ela ama muito. Ela era louca pelo pai. Não era muito ligada à mãe, não, mas ao pai, né? Tem até um problema lá com a mãe, enfim, ela reencarna. Quando ela reencarna, por causa desses choques que ela teve com o suicídio, principalmente o último suicídio foi muito doloroso, ela reencarna numa família que ela não aceitava no início, porque ela lembrava da outra vida. Então ela pedia: cadê a minha carruagem? A família era pobre. Que carruagem? Eu tenho meu cavalo, eu tenho uma carruagem, meu vestido bonito, meu vestido não é esse. Eu moro num castelo. O meu pai não é você. O meu pai tem um castelo. Então ela lembrava de tudo. Ela lembrava de tudo. Não era a família dela. Não era. Mas depois que ela... Então ela teve uma vida
com muita disciplina, foi muito disciplinada para ela vencer, foi o médium que foi, e como a gente agradece a Dona Ivone, e como ela venceu nessa última encarnação. Então os espíritos diziam para ela assim: o casamento não está na sua programação, então você não vai casar. Ela tinha sonho de se casar. Casamento não está. Os espíritos guiavam, ela tinha uma mediunidade muito ostensiva, ela saía do corpo com facilidade, ela via o mundo espiritual, que é a mediunidade cataléptica. Os espíritos que ela convivia, como nós convivemos uns com os outros, foram extremamente rígidos com ela na disciplina. Sequer ela podia um shopping, um passeio. Naquela época também não tinha shopping, né? Também não podia ir no shopping, não tinha shopping. Ela só fazia passeio que os espíritos autorizassem. Você pode ir ali. Não, você não pode ir ali. Eu estava falando aqui com a Bruna, até centro espírita, que ela podia ir ou não podia ir, eram eles que diziam. Enfim, ela ficou apartada momentaneamente da família dela, que ela tinha saudade da família, do marido, do pai. E ela cumpre com o dever dela, ela desencarnou com 83 anos, em 1984, ela não conseguiu completar os 84 anos, mas morreu no ano de 84. Fica fácil fazer a conta, né? 1900 para 84 seriam 84 anos, mas antes ela morreu o dia lá, um outro mês. Trabalhou, se entregou toda a vida espiritual, a divulgação da doutrina espírita, foi amiga do altivo. Então a gente, eu não a conheci, mas muita gente antiga do Leon Denis a conheceu. Então ela lutou muito, foi pobre a vida inteira, nunca teve uma casa para morar, viveu da costura. Na outra era rica, viveu da costura, uma vida simples. Vivia com a irmã, morou de aluguel ali em Cascadura, vai lá e para cá, e ela venceu. Quando ela desencarnou, ela retornou para a família dela. Ela retornou para o seio, porque ela cumpriu, ela venceu. O Charles estava esperando, aquele que a ama tanto, e ela a ama muito, que foi o pai dela, em outras vidas também tinha sido o pai. O Roberto de Canalejas, que é um dos personagens do livro Memória de um Suicida, o Roberto, ela voltou para a família dela. Então ela ficou um período na Terra solteira, não casou com ninguém, os pais desencarnaram cedo, ela teve que trabalhar a vida inteira, morreu solteira, mas ela tinha uma família que a amava e a ama muito. Estava esperando por ela. Ela pôde retornar ao seio da família. Olha a reencarnação como aproxima os seres. E o pai dela estava junto dela a vida inteira. E o marido também. O marido só não chegava muito junto porque ela tinha tanto remorso. Vocês vejam a sensibilidade do espírito, né, encarnado. Ela tinha tanta sensibilidade que quando... Pode deixar eles lá fora. Deixa eles lá fora. Deixa eles... Hã? Eles não tomaram café? Então, vê se eles não querem mais café. Pode deixar eles lá no quintal brincando. A Heloísa vai ajudar aí, ó. Bota eles para lá, Heloísa. Brincando lá. Então, ela tinha uma família que o amparou. Como nós temos espíritos familiares que nos amparam, que estão nos esperando, muito além dos consanguíneos. Espíritos que nos amam de verdade e que não puderam estar conosco nessa encarnação. Ou que nos amam de verdade, que estiveram conosco e estão nos esperando. Eu espero que a Lourdinha esteja me esperando.
Vamos para lá, vamos nos encontrar, vamos continuar. Eu desencarnando vou deixar de amar os meus filhos? A minha neta? Não, vou esperar. E tem muito mais espírito lá que pertence à mesma família, torcendo por nós. Então a reencarnação não destrói esse laço de família, não destrói. E alguns de nós pode ser até o personagem que animou lá atrás, como o Emmanuel lá era o próprio bisavô dele. Ele era a reencarnação do bisavô, que ele fala ali no livro. E essa pessoa que me disse que ela tem certeza, depois quando crescer ela deve pegar alguns detalhes, que foi colocado, e já tem uns detalhes interessantes nessa criança, essa criança que veio como neta, o neto, é o próprio pai dela, foi o próprio pai. Interessante isso, né? Interessante. Aí ele continua aqui, vou reler aqui o pedacinho que ela leu. Ó. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Na verdade, como nós já sabemos, a vida real é a vida espiritual. É o capítulo 4, item 18. A vida real é a espiritual. Porque a gente vai deixar essa vida e vai para lá, a gente vai voltar. Todos nós voltaremos, retornaremos e vamos reencontrar quem a gente ama. E quem a gente ama de verdade que está aqui na Terra é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Daqui a pouco a gente vai estar junto. E fica feliz por reencontrar. Ficam felizes por se reencontrarem. Ainda mais se venceram algumas coisas que deveriam vencer nessa etapa reencarnatória. Vencer alguns problemas, algumas dificuldades, que a gente vem aqui para crescer. Não é para pagar dívida. Ah, mas eu tenho que espiar, eu tenho que provar. Sim, espiar e provar com o objetivo do progresso. A gente está aqui para progredir. E se a gente conseguir vencer, eles ficam muito felizes quando a gente retorna. E tem uma torcida enorme esperando pela gente. Enorme. Muito espírito esperando por nós. Entendeu isso, Guilherme? Na realidade, nós vivemos períodos de gestações diferentes, né? Hora aqui, hora lá. É isso mesmo. É o trem que canta lá o Milton Nascimento, o trem da vida, né? Mas é uma imagem muito boa. O trem, quando chega na estação, abre a porta, uns desembarcam, outros embarcam. A Lourdinha foi. Chegou a neta. Né? E assim vai. Daqui a pouco eu vou. Chega outro. Os que ficam aqui choram, os que estão lá sorriem. Aí, o reencontro é sempre muito bom. O reencontro com quem a gente ama é muito bom. E a gente vem na família que a gente precisa estar. Ah, meu pai não era bem assim que eu queria, Dona Ivone, esse não é meu pai, mas era o pai que... E tem mais, eu sempre conto aqui, muitas vezes, ninguém queria receber a gente, foi aquele pai e aquela mãe que recebeu. Às vezes ninguém quer receber a gente. A gente não tem mérito para estar com quem a gente ama. A Dona Ivone não tinha mérito para estar com quem ela amava, porque ela não valorizou o amor do pai, da família, não valorizou o amor do esposo, do marido, da filha, não valorizou. Ela desprezou tudo isso.
Então ela não teve o mérito de estar junto deles. Ela teve que conquistar novamente o mérito de estar com quem ama. Então, às vezes, a gente não tem. Aí, quem vai me receber na terra? Por isso, a gente tem que fazer amizade aqui, que às vezes não tem ninguém. Ó, tem aquela família ali, ó, que eles vão, você vai lá. A gente tem que valorizar essas mães aí, eu sei que é difícil, tem uma série de outras coisas, mas que recebe 8, 10 filhos, dá oportunidade, uma opção de voltar. O Altivo, uma vez dando aula para a gente sobre isso, ele disse assim, eu sei que alguns já sabem dessa história, mas ela ilustra bem a reencarnação. Ele estava na Malé trabalhando, todo mundo conhece a Malé, né? O bairro ali, onde tem ali a academia da Polícia Militar. Ali é a Malé. E lá chovia e enchia tudo. Não sei se ainda enche, né? Fizeram obras depois, e naquela época enchia muito. Ele ficou ilhado, ele foi lá para trabalhar na Malé, lá a gente chamava de Malé, mas no início era Núcleo Espírita Antônio de Aquino, hoje é Centro Espírita Antônio de Aquino, lá no Antônio de Aquino. Mesmo nome que a gente deu aqui à obra social. Lá era a obra social do Centro Espírita Leon Denis. E ele não podia sair, ficou ilhado, não podia sair do centro. Aí uma daquelas mães, igual essas que vêm aqui, que tinha um monte de filhos, chegou e disse para ele, seu Altivo, o senhor quer dormir lá em casa? Aí ele disse assim, foi a única que me ofereceu para dormir na casa dela, que me ofereceu um lugar, foi a única. E eu podia dizer, sim, eu vou, ou não, não vou. Aí ele falou assim, ela tinha um monte de filhos, era um cubículo pequenininho, na hora de dormir, um dormia com a cabeça para lá, o outro com a cabeça para cá, então era o pé na cara de um cara do outro. Se ele aceitasse o convite, ele ia dormir ali, com a filharada dela. Ele ia poder reclamar do cheiro de chulé, ia poder reclamar do desconforto. Não ia, né? Não podia reclamar. Ele foi a única que ofereceu, o único lugar que... A reencarnação é assim. Às vezes ninguém quer nos receber. Aí alguém nos recebe, não dá para reclamar. A gente ouve o filho rebelde dizer assim, eu não pedi para nascer. Aí vai dizer assim, eu é que não pedi para você vir. Você veio porque só tinha aqui mesmo. Agora, comeu do meu feijão, né? Tem que andar conforme a música, dançar conforme a música aqui. Então pediu, implorou, porque precisava nascer e era a família que ela precisava. Quando a gente lê ali Entre a Terra e o Céu, foi até objeto de estudo aqui no Carnaval, o ano passado, que nós estudamos sobre a reencarnação, e esse ano no Carnaval vamos estudar sobre Deus e o infinito, domingo de Carnaval, segunda e terça. Aí ali trata de um grupo de espíritos, um grupo complicado. Eles se complicaram e renasce todo mundo. Uma família aqui, outra família ali, outra família aqui. E num determinado momento da vida eles se reencontram. E um encontro interessante, um desses reencontros, que o menino que estava doente foi ao médico, o médico visitou, ele estava com um problema sério na garganta, que já era fruto lá do passado, do suicídio dele, e o enfermeiro vai dar a injeção. O enfermeiro. E quando o enfermeiro vê aquele garoto, o enfermeiro tem vontade de matar o garoto. E ele queria colocar veneno em vez
em vez da medicação correta. E quando ele reconheceu que a mãe do garoto casou com um camarada e que ela tinha sido namorada dele, noiva dele, e não quis ficar com ele, ele ficou com ódio do camarada e da noiva. Mas os três já tinham se encontrado lá atrás, tinha um triângulo amoroso lá atrás. Ninguém lembrava de ninguém. Mas a moça tratou ele com todo amor e carinho. E o marido da moça também, com todo o respeito, o envolveu com todo... estava precisando do auxílio dele como enfermeiro, tratou com muita cordialidade. Quem não lê o livro, vai lendo, a gente torce para o camarada não dar veneno para o garoto, porque a gente também já sabe o passado dele. Mas os três se encontram como que se fosse uma coisa fortuita, mas não eram. Os três estavam ali revendo um passado para se reconciliar, um passado muito triste e doloroso, onde houve crime. Onde a mãe, essa mãe, a Lola, né? Era a Lola lá atrás, tinha se envolvido já com esses três personagens. O negócio começa lá na Guerra do Paraguai. Já tinha se envolvido. Então, o que faz a lei de Deus? Através do magnetismo. O magnetismo é o piloto de uma ciência, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Que só mais tarde reconhecereis. Deixa eu ver se eu acho aqui. Livro dos Espíritos. O magnetismo é que faz isso. Se eu achar aqui, eu leio para vocês. 386. Aqui. Os encontros, para vocês entenderem, encontro de família, marido, mulher, pai, mãe, a coisa fortuita que aparece na nossa vida, tudo isso é laço de família, para a gente não reclamar do pai que tem. Os encontros de certas pessoas, que algumas vezes ocorrem e se atribuem ao acaso, é a questão 388 do Livro dos Espíritos. Os encontros de certas pessoas, que algumas vezes ocorrem e se atribuem ao acaso, não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? É o efeito de relação. Está entendendo, Guilherme, a pergunta? Olha o que ele responde aqui. Há, entre os seres pensantes, ligações que não conheceis ainda. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Olha aí. O que é o magnetismo? A força de atração. Força de atração. E você é atraído por aquela pessoa, por aquele ser, ou ele te atrai. E isso é o resultado de algo que começou lá atrás. Mas a gente não vem para poder falir, ou falir novamente, como nesse caso que está lá entre a terra e o céu, que nós vamos estudar aqui, em breve. Em breve, não aguardem os próximos capítulos, que a gente está no Missionário da Luz. Os três se encontraram. A vítima, o assassino, a moça que enrolou todo mundo, mulher danada, né? Enrolou todo mundo, voltou todo mundo junto. Todo mundo junto. Não vieram para falir. E o enfermeiro, aquele fulano, que nessa vida era enfermeiro, poxa, é um profissional da medicina, que veio para ajudar. Quando ele vê aquele criança, ele sente uma antipatia enorme pela criança. Como diz outro, fiquei todo arrupiado. Ficou arrupiado, como diz lá no Nordeste. Ele, vou matar.
vou matar. Que raiva que ele sentiu da criança. E quando ele viu que aquela que foi noiva dele, que ele amou, estava com outro, com um rival, e ele reconhece no rival também, não assim, foi ele lá de trás, que uma vez me levou, ele ficou mais arrupiado ainda. E ele luta com ele mesmo. Matar ou não? Matar ele ou não? Porque ele já tinha matado lá atrás o Júlio. Era a reencarnação do Júlio. Por causa da mãe. Que história complicada, né? Se complicaram ali. Se você pegar, eles pertencem à mesma família. O grupo de espíritos veio, se complicaram. Pô, vocês se complicaram. Agora vocês têm que se ajeitar. Aí volta. Até se acertar e retornar ao seio da família. Então é uma história interessantíssima. A reencarnação não destrói esses laços, muito pelo contrário. O Emmanuel narra ali, quem já leu há 2000 anos, é uma história belíssima, de amor, de ódio. Aquele grupo é um grupo de espíritos que parece que não tem nada a ver. Então tem sequestro, crime. Você sabe que o que é o filho ser sequestrado por um camarada que tem um ódio tremendo por uma outra pessoa, e ele prepara esse filho do outro que ele sequestrou bebê para ter ódio daquele e o faz assassinar, está lá na obra. Há 2000 anos. Então, vamos pegar um pedacinho da obra. Ia uma carruagem com um romano, Públio Lento, um senador romano, com a sua família, sua esposa, sua filha, cheio de guardas romanos, poderoso, né? Altivo. O moleque está com uma pedra, acerta a carruagem. A menina se assusta, ele para, o que foi? Mandou os soldados, vai ver quem foi. É um garoto que jogou a pedra. Pega, que negócio é esse? Pode prender esse moleque, manda ele para as galés. Era o pior condenação que tinha, era mandar para as galés, trabalhar no remo dos navios. Manda para as galés. O pai, quando soube, é meu filho, não faz isso, me perdoe. Perdoa meu filho, é apenas um garoto, libera ele, não condena ele para sempre, é o único filho que eu tenho. O que eu disse está dito. Ignorou o pai. O pai ficou com ódio, guardou aquilo. O pai era pobre, o outro era rico, romano, ele judeu, mas ficou com ódio. Eu vou te pegar. E passou a vigiar os passos do senador. Estou contando um pedacinho da história para vocês entenderem família espiritual. Está cansativo isso? Não. Passou lá. Quem já leu também é bom recordar. Eu estou recordando, eu estou gostando. Passou. Infiltrou uma empregada lá, infiltrou na família, empregada. A empregada conquistou a confiança dos pais e quando teve a oportunidade, sequestraram o bebê, o filho que ele tanto amava. Saiu para passear, deu tudo orquestrado, já sabia o horário de tudo. Como é que acontece, né? Sequestrou. Levou. O Emmanuel ficou
doido, alucinado, com todo o poderio que ele tinha, com todo o poder que ele tinha de mando, um senador mandava e mandava muito. Ele estava com Pôncio Pilatos. Ele poderia interferir na morte do Cristo, ele não interferiu. Com tudo que ele tinha, ele não achou o garoto, mas não achou. Revirou tudo e não encontrou. Quem foi que sequestrou? Como é que era o nome dele? Até o nome dele é um André de Giorgi. Até o nome dele é um nome André de Giorgi. Foi ele que sequestrou. Criou aquela criança, ensinando um ódio mortal contra os romanos, contra principalmente o senador Públio Lentulus. Criou, ele foi crescendo, foi ficando jovem. E num determinado dia, numa emboscada, prenderam o senador, pegaram o senador, prenderam, e o André de Giorgi, chamou o filho, olha aí, ó, o seu inimigo, você vai cegá-lo. Deu ferro em brasa, aí conta toda a cena, um olhando para o outro, que rosto é aquele, aquelas coisas todas que um sente, outro sente, mas vamos ao objetivo. Ele fura os 2 olhos do senador. E a gente torce para aquilo não acontecer, porque os soldados romanos estão chegando. O soldado chega, consegue se libertá-lo, mata o garoto, mata o juiz, mata todo mundo, libera o senador, mas ele já estava cego. Não deu tempo. Coisa de segundos ou minutos, não deu tempo. Morre todo mundo. Morreu todo mundo. Que coisa que o cara... Que maldade, né, Jorge Ferreira? Maldade. Eu leio aquela história até hoje. Eu espero que eu não tenha sido o George, porque eu tenho bronca dele até hoje. Camarada danado. Aí ele... só em lembrar do nome eu já fico assim... Né? A natureza humana, né? O que a gente faz, né? Aí... Pode ser aquela princesinha ali agora, bonitinha, a gente não sabe, olha aqui que faz a reencarnação, né? Morre todo mundo, se reúne todo mundo no mundo espiritual, putz, todo mundo irmão, todo mundo amigo, irmão, vem da mesma família, todo mundo da mesma família. E daquele grupo todo ali, tem uma opção de coisa. A história é belíssima, belíssima. Tem que se ler e reler aquele romance doutrinário, belíssimo. E daquele grupo todo ali, somente a esposa, Lívia, a esposa de Públio Lentulus, conseguiu ascender. Ela foi direto para o seio do Cristo. Jesus a pegou quando ela desencarna no circo romano. Eu não vou entrar nos detalhes para não contar o livro todo aqui, senão vai dar 5 horas de palestra sobre o livro. Só ela venceu e os outros não. Aí se reúne lá os desencarnados, pertencentes a toda a família. Putz, vamos voltar. Vamos voltar. Estão voltando até hoje. E Emmanuel amava tanto a esposa, eu já acho que agora já deve estar com ela, que ele não pôde estar com ela. Tanto quanto a Dona Ivone, que citamos aqui, teve que se reeducar, vencer as suas dificuldades, para poder estar com quem ela amava. Assim, aquele espírito, o Públio Lentulus, que a gente sabe que a última reencarnação dele foi como o Padre Manuel da Nóbrega, e o Chico falou que ele está reencarnado lá em São Paulo. É um rapazinho, né? Um rapazinho. Continua nas reencarnações dolorosas aqui na Terra. Mas ele ama Lívia. Ele é que fala, ele é a metade da Lívia, né? Mas não é metade, como o amor. O amor. Ele está aqui, reencarnado. Então essa é a nossa história. E se a gente tem problema com o pai, com a mãe, com o irmão, com o cunhado, com o filho, é isso aí. São esses.
esses atritos que a gente provoca aqui, e que depois a gente tem que aparar as arestas, a gente tem que sair daqui para encontrar a Deus, tem que ter o coração puro, a pureza de coração. Vamos aqui para o Evangelho. Aí ele continua, aqui, né? A erraticidade deles se reencontra como amigos ao retornarem de uma viagem. Todo mundo retornou. Daqui a pouco, aí eu retorno. Eu vou pegar a mim para vocês não pensarem que vocês não ficarem com medo de morrer. Aí eu retorno. Aí vou encontrar a Lourdinha, vou encontrar as pessoas que eu amo, que fazem parte da família, vamos fazer uma avaliação. Né? O que a gente vai fazer aqui agora? Conseguimos vencer alguma coisa? Conseguimos caminhar alguma coisa? Vamos ter que reencarnar. Mais para frente teremos que voltar. Teremos que voltar. Vamos voltar com quem a gente ama, ou não, se não fizermos por onde está ao lado deles. Entenderam isso? Entenderam? Alguma pergunta? Então continua aí, Sandra. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Olha aí, a nossa Gracildes não está aqui. O altivo falou para ela sempre diz isso para a gente. Ela e o Jorge já vêm junto há muito tempo. E os dois parecem unha e carne. Né? Uhum. Né? Algo que a gente admira. Eu também sei que já vim muitas vezes com a Lourdinha. O que me consola é porque antes dela desencarnar, eu estava comendo com ela e fui lá um pouco mal educado, que às vezes eu era mesmo, às vezes de propósito, só para implicar. Nesse dia foi para implicar. Eu peguei os biscoitos dela, que ela já tinha tudo preparado, era toda metódica. Aí eu desarrumei tudo e comi. Aí ela falou para mim assim: na próxima reencarnação você vai voltar melhor. Aí eu falei: você vai voltar comigo? Então, aí ela ficou rindo. Ela riu. Sinal que vai voltar, né? Então a gente é assim, a gente volta com quem a gente ama. A gente volta junto daqueles que a gente tem afinidade. E a gente retorna para o seio desses que a gente tem afinidade. A gente vê o André Luiz. O André Luiz retornou, ele não viu nem o pai nem a mãe. Depois ele recebeu a mãe. Mas a mãe não ficou no mesmo lugar que ele estava. Ele foi para o nosso lar, depois de um período, de um estágio em zona umbralina, ficou 8 anos ali, não é? Ele retorna e vai se recuperando até que ele recebe a visita da mãe. Ele fica feliz pela mãe. Só que a mãe estava num lugar superior ao dele. E ele pergunta pelo pai. E o pai estava num lugar inferior ao dele. Continuava em zona umbralina. Mas olha o que é amor. O que é o amor? A mãe diz assim: eu já vou ter que voltar para a terra. Aí conta lá do pai, eu não vou também entrar na história do livro. Ela reencarna e vai receber como filhos, o que foi o marido e as 2 amantes que ele teve em vida, e os 3 foram parar em zonas umbralinas. Ela vai ter os 3 como filho. Olha o amor de mãe. Então, a reencarnação une cada vez mais. Une. Isso é uma reencarnação de inteiro amor. Ter amor. Uma abnegação incrível. E o André Luiz se admira. Ele tem a história lá, né, que vai contar, né, muito maior do que isso. Mas eles voltam. Eles voltam. Estava falando aqui no Jorginho e na Gracildes aqui agora. Aí o Jorge aí.
Seja bem-vindo. Nós já vamos terminar. Estávamos aqui falando em você e na Gracildes, mas não falamos mal de vocês. Eles são testemunha. Tudo bem? Não falamos mal. Então olha aí o laço de amor unindo a família. E por aí vai. A gente tem muitos exemplos na literatura. Muitos exemplos. E a gente vai se situando na nossa família. O filho, o pai, a mãe, o marido, a mulher, o cunhado. Nada é por acaso. Nada. É incrível aquela história lá que a gente falou do entre céu e a terra. O do enfermeiro. Porque encontrou o magnetismo, uniu os dois. E o sentimento dele voltou toda à tona. Continua aí. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligada à matéria, sua afeição é mais viva, por isso mesmo mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas paixões. Porém, assim podem assim percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum dano atinja sua mútua afeição. Fechou bem a ideia? Vamos parar por aqui, porque já está na hora de encerrar. Semana que vem a gente recomeça o 18 de novo, porque falar de família, dos laços de família, toca muita gente, né? A gente recomeça e vamos ver se a gente consegue ir até o final. Alguma pergunta? No question? Então vamos fazer a nossa prece. Apaga a luz, por favor. Querido Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, pela orientação que recebemos, pela inspiração através dos guias aqui presentes, clareando a nossa vida familiar, os laços de amor ou de ódio que nos ligam uns aos outros, mas que hoje saímos daqui certos de que nada acontece, nenhuma ligação acontece ao acaso. Temos laços que nos ligam uns aos outros. Pertencemos a famílias e as famílias à grande família humana. Então te pedimos ajuda, te pedimos amparo para os nossos entes queridos, para esses que convivem conosco no dia a dia, em família, no lar. Abençoe os nossos lares, abençoe todos os lares da terra, que os casais tenham forças para ceder em alguns pontos e seguirem juntos, unidos, vencendo as suas próprias dificuldades, em busca do amor que nos unirá a todos um dia. Então pedimos hoje, Jesus, pelas famílias brasileiras, por todos os lares, em especial para os nossos lares. Rogamos pelos familiares que desencarnaram, nossos filhos, nossos irmãos, nossas esposas, nossos esposos, nossos pais. Rogamos por eles, que eles recebam o nosso carinho, recebam o nosso amor, e um dia permita, Senhor, que nos reencontremos novamente e juntos, porque nos amamos
possamos seguir em frente felizes. E assim, Jesus, nos despedimos desses estudos. Que seja então em Teu nome, que seja em nome de Deus, acima de tudo, mas que seja em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje, em torno do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.